Olá, muito boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mais uma vez possa estar sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que juntos, mais uma vez, em nosso tempo de oração e intercessão, mesmo acontecendo online, eu creio que o Senhor Jesus tem muito a tratar, a falar sobre as nossas vidas. São tantos textos, são tantos versículos, são tantas histórias decorrentes de um livro que já foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas muito atual para aquilo que nós vivemos, muito atual para aquilo que tem acontecido em nossas vidas, na humanidade, na sociedade, na vida das pessoas e do mundo. Hoje eu quero, tratar de um assunto, na verdade, de um texto muito profundo que vai nos falar, na verdade, de um conselho muito forte que um dos maiores sábios da palavra de Deus, homem de Deus, que teve um encontro particular com o Senhor Jesus, com Deus, e ele escolheu buscar a sabedoria. Nós estamos lendo a Bíblia, na ordem cronológica aqui em nossa igreja. Começamos agora na segunda-feira no livro de Provérbios e hoje eu quero compartilhar alguns versículos sobre um conselho de um amigo, de um pastor seu, mas de uma palavra que nos traz um grande convite a nós realmente buscarmos acima de todas as coisas, daquilo que temos vivido, das coisas que têm acontecido, da sabedoria que nós adquirimos dia a dia, mas acima de tudo buscarmos essa sabedoria em Deus. Então eu quero fazer um convite a você que está aí em sua casa, abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 20 até o versículo 33. E vamos aqui realmente tentar entender o quão grande esses versículos, essa palavra, esse convite que nos traz muita sabedoria, pode ser muito útil nos dias de hoje, dentro de nossos lares, em nossa casa, em nossa família, e principalmente para a sociedade que nós estamos inseridos. Eu creio que quando assim nós realmente conseguimos entender e começamos a colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como ensinamento, nós cada vez mais andamos próximos a estarmos realmente entendendo, compreendendo, vivendo e fazendo a obra do Senhor. Livro de Provérbios, o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, diz assim: A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz do alto das muralhas, clama. À entrada dos portões e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Têm ouvidos a minha repreensão? Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei a vocês, se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria.
Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, eu não sei quantas vezes eu sempre tenho retratado isso, quantas vezes você já se deparou com este texto, com esses versículos, quantas vezes você já leu a Bíblia, buscou ter conhecimento, buscou realmente em oração entender tão profundo que essas palavras nos trazem tão grande consolo, alívio, repreensão e nos exortam, acima de tudo. Aqui Salomão, ele escreve esse livro, essa carta, esse resumo, falando daquilo que estava acontecendo em seu reinado, na sua vida, trazendo a luz das Escrituras realmente e fazendo com que todas as pessoas que tivessem acesso a isso pudessem entender o que estava acontecendo com a sua vida. Mostrando para aquelas pessoas o quanto Deus tem cuidado de todas as coisas. O quanto Deus realmente olha para as nossas vidas e se importa com cada um de nós. Mas tudo aquilo que nós fazemos, existe uma grande consequência se não fazemos de acordo com a vontade, com o querer, com o desejar de Deus, no tempo de Deus. Aqui ele profere grandes palavras, dizendo o quanto as pessoas, aquelas que não entendem verdadeiramente, não buscam realmente a receber esse convite da sabedoria, de conhecer verdadeiramente quem é Deus, de buscar verdadeiramente no mais íntimo do seu coração, da sua alma, lendo, examinando, minuciando, tirando do mais profundo, esmagando o quanto conseguir de toda essa palavra para buscar ter entendimento, sabedoria e como colocar em prática, em primeiro lugar, em sua vida particular com Deus. Depois, dentro de sua casa, sua congregação, seus vizinhos, a cidade, o bairro, a empresa que trabalha, as pessoas que estão em sua volta. Infelizmente, nós temos vivido tempos de muita perseguição. Só não temos realmente o povo, as pessoas, o cristão, muitas vezes não tem entendido verdadeiramente o quanto nós realmente estamos passando por determinadas limitações. O quanto Deus tem a cada dia nos forjado, nos colocado determinadas provações, para que realmente nós venhamos ser cada vez mais forjados de acordo com a sua vontade. Salomão, ele conseguiu entender ao longo da caminhada de vida com Deus, ele conseguiu entender de acordo com aquilo que Deus havia colocado sobre as suas mãos, o grande reinado, ao povo de Israel, o quanto ele deveria cada vez mais estar de acordo com a vontade de Deus. E se nós olharmos ao longo das Escrituras, nós vemos ali o quanto realmente nós seremos reconhecidos se nós vivermos, se nós andarmos, se nós nos comportarmos, buscarmos a cada dia nos fortalecer, nos alimentarmos, seguirmos realmente essas regras, seguirmos esses mandamentos, seguirmos essas leis, os estatutos, seguirmos e andarmos de acordo com o que Deus tem proposto para cada um de nós, a cada filho, a cada pessoa que realmente tem se entregado, tem se colocado a realmente a pagar o mais alto preço. Para muitas pessoas que talvez você encontra na rua, que você diz, ou que realmente veem você como um cristão, em determinados momentos a gente sabe o quanto as pessoas acabam realmente tirando sarro de nós, colocando-nos títulos que verdadeiramente não existem sobre a nossa pessoa, de acordo com aquele ministério, talvez, que nós fazemos, Mas eu creio que tudo aquilo que eu, que você, que cada filho de Deus faz, nós fazemos de coração para honrar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso de nada vai valer a pena, em primeiro lugar, se eu, você, cada um de nós não reconhecemos em primeiro lugar a grandeza de Deus,
nós não reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós não reconhecermos que precisamos ter uma transformação completa de nossas vidas. Salomão, ele foi tratado ao longo da sua vida diante do ministério que Deus havia já instituído para ele, desde quando ele estava no ventre da sua mãe. Esse ministério já havia sido instituído sobre as mãos de Salomão. Só que ele precisava entender que diante de tudo aquilo, Deus estava no controle de tudo. É muito fácil, nós queremos fazer alguma coisa se temos as condições, se temos as ferramentas, se temos tudo fácil. Agora, não é fácil. Nós temos muitas vezes as condições, ou não temos as pessoas, não temos as condições, vice-versa. Ou determinado objetivo, trabalho que queremos assim fazer, nós olhamos para um lado, para o outro e simplesmente nós sempre estamos sozinhos. Salomão, em determinados momentos, ele se sentiu assim. Se nós olharmos e lemos, né, o relato da vida dele, livro de Provérbios e depois Eclesiastes, que estava nos últimos dias da sua vida, nós vemos verdadeiramente o quanto ao longo de todo o seu ministério, ao longo de toda a sua vida, o quanto ele realmente conseguiu reconhecer e entender o propósito que ele foi escolhido, criado, chamado Filho de Deus, com um grande propósito de cuidar do povo de Deus. E assim Deus tem nos colocado, nos dado uma grande oportunidade. Aqui retrata sobre um grande convite a nós entendermos e reconhecermos quem é Deus, né? Buscando essa sabedoria divina. E é esse convite que eu quero passar para vocês, esse convite que cada um de nós, como igreja, como corpo de Cristo, como sacerdotes, precisamos passar para o povo de Deus, mostrando, fazendo com que eles venham abrir os seus olhos e venham verdadeiramente entender todo e qualquer momento e propósito da sua vida, que Deus está com eles e Deus tem um grande trabalho a ser feito. Não importa a idade, não importa o tempo, mas enquanto estivermos respirando, enquanto estivermos tendo condições, precisamos desempenhar o trabalho, porque Deus espera de cada um de nós que realmente faça essa obra. Porque se nós deixarmos para o outro, infelizmente o outro pode pensar que deixa para o outro, e quando nós vemos, o trabalho vai se fadigando, as pessoas vão se cansando, e a mensagem que deveria chegar não chega, a mensagem que deveria ser plantada no coração das pessoas não é plantada por causa que determinadas circunstâncias e o processo da vida se tornou enfático, cansativo, né? E a gente acaba desanimando. Então vamos, cada vez que nós sonhamos, nós planejamos, nós olhamos para uma cruz, né? Realmente nós venhamos ser cada vez mais cada vez mais entendemos e sermos desafiados a buscar estar debaixo da vontade de Deus, fazendo a obra dele e cada vez mais buscando a estar de acordo com o Espírito Santo de Deus, que intercede diante de Deus, o nosso Pai, para que nós venhamos estar em unidade, para vivermos, trabalharmos e andarmos segundo aquilo que Deus espera de nós. Realmente nós não venhamos deixar com que as circunstâncias da vida, os problemas, o cansaço do dia a dia, né, venha realmente nos tirar do foco. Infelizmente, se nós olharmos para a história de Salomão, nós vemos que ao longo de todo esse processo, ele deixou com que algumas coisas, né, cegassem a sua vida, e os seus olhos brilharam para as outras coisas, e ele ficou perdido e deixou ser levado. Mas ele teve um tempo e ele reconheceu e voltou o quanto antes aos caminhos do Senhor. Se você está afastado, volte o quanto antes. Mesmo que você não esteja, continue orando, perseverando e buscando cada vez mais estar debaixo da vontade de Deus. Que Deus abençoe e nos guarde e temos uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em Teu nome eu te agradeço por esse momento. Te agradeço porque mais uma vez juntos nos reunimos em espírito e em verdade para, Deus, nos colocarmos em Tua presença e pedimos que o Senhor continue a nos guiar, nos fortalecer, nos ajudar a realmente trazer um conforto sobre as nossas vidas, em nosso coração,
para que juntos, como igreja, como filhos de Deus, como sacerdotes, possamos entender verdadeiramente o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. Ó Deus, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão online, aí em suas casas, ó Deus, com seus aparelhos ligados, e que juntos nós vamos cada vez mais entender o propósito, que, ó Deus, ainda estamos aqui neste lugar, e o propósito que, ó Deus, o Senhor tem para as nossas vidas. Nos abençoe, nos guarde, continue, ó Deus, a nos fortalecer, ó Deus, continue a nos sustentar debaixo da tua destra, ó Deus, e que o Senhor sempre possa ser, ó Deus, o principal motivo da nossa existência, em tudo aquilo que nós sonhamos, fazemos e pensamos. O Senhor possa sempre estar no centro de tudo, temendo, buscando, crendo, acreditando, ó Deus, e indo cada vez mais ao encontro, ó Deus, da obra que o Senhor tem para fazer em nós. Em teu nome eu oro agradecido e peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Também quero lembrar em oração, ó Deus, pela vida da nossa querida irmã Tia Hilda, ó Deus, que irá passar por um processo de alguns exames. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar com a tua mão, cuidando e trazendo, ó Deus, um sustento, a guarda, a proteção, ó Deus, e que ela possa sentir-se abraçada, que ela possa sentir-se verdadeiramente cuidada, ó Deus, pelas tuas mãos, debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a tua bênção. Em teu nome nós oramos agradecidos e confiando, crendo que o Senhor, ó Deus, está no controle de tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro agradecido. Amém e amém. Uma boa noite a todos, meus queridos amados irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço a todos. Boa noite.